Salve, rapaziada, estamos aí de volta com as nossas coleções. Essa coleção um pouco maior agora que eu acabei adquirindo. E vou aí trazer, acho que em torno de uns 3 vídeos pro canal, tá? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, bora descobrir junto o que vem nessa caixa e nessa coleção. Partiu? Estamos aí, como vocês podem ver, já abri a caixa, tive uma briga com ela aí, nem tão amigável, então acabei pulando aí já pra gente chegar, caixinha da Jada aqui, tá? Mas não é Jada que a gente vai abrir hoje, somente a embalagem que veio aqui, olha aí. Essa daqui é a nossa coleção, já faz um mês aí que veio, tá? E olha só que coisa bela, que coisa bonita, olha isso aqui. Aqui vocês vão ter um overview, né, logicamente, das miniaturas que estão por vir. Já tem um 2.000 muito especial aqui em cima, tá? Em breve eu vou mostrar pra vocês. E vou estar separando aqui, tá, pessoal? Vamos começar então de praxe com Acceleracers. Depois a gente faz via 35, aquele modelinho de sempre. E fecha com os modelos realistas, fechou? Então bora lá, partiu no corte. Bom, rapaziada, depois de alguns bons minutos desempacotando aí, temos aqui os nossos modelos Acceleracers, que vocês tanto gostam, tanto admiram, tanto colecionam. E vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar aqui com o primeiro, da esquerda para a direita. Take a look. Olha isso, galera. Jackhammer. Temos aqui nosso Jackhammer. Não sei se é 5-pack, o que é, tá? Mas ele tá com uma corzinha meio estilo de Natal, um verde com vermelho, ó. Realmente não sei de que série que é, vou deixar aí. Bem bonito esse Jackhammer. Gosto muito dele, tá? Do personagem também, do Porkchop, gosto bastante dele, do Mitchell lá. Uma pena não tá detalhadinho aqui, né? Não sei muito bem o que é, né? Se é do motor do carro, se são algumas bagagens, mas tá bem bonitinho. Só a questão aqui das rodas, né? Que tá com o verniz ali, um pouco a tinta desgastada, mas a gente tem o verniz vermelho e vamos tentar dar um jeito, tá? Fechou? Então nosso primeiro aqui, o Jackhammer. Segundo aqui, conhecido de muitos de vocês já, inclusive já quem já viu o vídeo aqui no canal, que é o nosso Hollowback. Este daqui, pra quem não viu, eu restaurei todo ele, tá? Pintei todo o cromado dele, que tava todo desgastado. Esse aqui também tá um pouco, mas ele ainda tem os adesivos. Aquele outro lá não tinha nem os adesivos, eu tentei refazer, não ficou muito bom, então eu acabei adquirindo esse daqui por conta disso, tá? A gente pode também dar uns retoquezinhos no cromado dele aqui, ó, dá pra ver que tá desgastado aqui. E aqui também, ó, tá um desgaste em branco. Fechou? A gente pode fazer isso no final junto com o nosso Jackhammer. Só partindo aqui o próximo. Isso aqui, já queria há muito tempo ter ele, tá? Que é o nosso Technetium. Pra quem não assistiu, na minha última abertura, a gente abriu um amarelo. E esse daqui dá pra ver que ele tá com desgaste de luz solar, ou então de alguma fumaça que deixa bem esse amarelado assim, ó. E eu sei recuperar isso aqui, tá? Vou estar gravando um vídeo aí de estar colocando a solução lá que eu faço. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, pra não estar tocando nos adesivos e nem na roda também, tá? Pra não tirar. E dá pra recuperar, dá pra deixar ele branquinho novamente como ele era. Vou estar fazendo aí, mostrando pra vocês. Mas muito lindo. Nossa, é muito lindo mesmo, cara. Acho que o meu favorito desse lote aqui é esse Technetium. Absurdo, olha isso, base limpinha. Olha essa roda translúcida, olha isso aqui, cara. Muito lindo demais, tem como não. Próximo aqui é bem famosinho, né, pessoal? Isso aqui muita gente procura. E é uma miniatura, assim, um pouquinho enjoada de se achar no bom estado, tá? Estou falando nada mais, nada menos que de Hora 2. Com esse tubarãozinho aqui do lado. Olha isso aqui. Poxa, que coisa linda, né, cara? E a outra que a gente vai estar dando um retoque aqui também, ó, no cromadinho dela. Dá pra gente ver aqui na frente que tá todo esbranquiçado e aqui atrás também. Nossa, vai ficar filé demais esse Deora aqui, cara. Não tem potencial, né? Ele já é o potencial próprio. Isso aqui não adianta. Cara, olha esse decalque. Que legal, né, cara? Do Shark aqui, do tubarão. Em perfeito estado. Nossa, cara, que legal. Gostei demais mesmo. Sem condições esse Deora 2. Bom, próximo aqui. Nossa, cheio de restaurante nesse vídeo. Aqui nós temos o nosso Bassline. Olha só esse Bassline aqui. Com os decalques em perfeito estado. Não sei de que série que é, tá? Tá me parecendo Color Shifter por conta desses risquinhos aqui. Eu vou até dar uma pesquisada, ó. Deixa eu ver o que tá escrito aqui do lado. É Rock Show, alguma coisa, né, de música. Não consegui ler muito bem a primeira palavra. Mas ele todo em douradinho, ó. A gente vai estar refazendo os detalhes em dourado dele, tá? Muito potencial, né, pessoal? Um Bassline. Aqui o logo a gente pode ver que não é aquele afundadinho, né, em alto relevo. Mas tudo bem, é um troco de base. Que lindo, Bassline. Partindo aqui, mais um que muita gente gosta, muita gente curte e briga, né, pra achar isso aqui, que é o nosso Battle Spec.
Battle Spec, isso aqui me parece Web Trading Cards, não sei também, tá? Cara, eu preciso me aprofundar melhor nos modelos. Isso aí, podem ver, né, que a maioria eu não sei falar. Nossa, cara, mas tá muito perto de quebrar isso aqui, não tá? Tá muito mole. Que legal, cara, isso aqui, pra quem não sabe, o Battle Spec teve um remold. E a principal diferença do remold dele foi a questão do spoiler. Tinham dois suportes aqui, né, porque ele é muito frágil, ó, tá vendo? Assim que a gente já pegou, já tava meio torto, eu já pensei, nossa, cara, ele vai estar quebrado, mas não tá não, ó. Então, eles remodelaram, né, principalmente por conta disso. E tá aqui o nosso Battle Spec. Muito lindo também, precisa de uns retoques aí na questão das rodas, mas potencial puro. Próximo aqui, nosso outro queridinho, Spectite. Rapaz, olha isso, cara, esse Spectite aqui também tá num estado muito bom mesmo, olha isso, cara. Que belezinha, até as rodas dele. Me lembra muito aqueles carrinhos do Twisted Metal, né? Aqueles carrinhos de remote control, de controle remoto, Spectite. Parece bastante, né? Olha esse grafismo, cara, que da hora, velho. Que legal mesmo. Tão um pouco sujas, né? Mas quando eu for colocar na estante, eu passo uma água nela, né? Dou um banhinho. Deixa eu ver se tá um pouquinho torto. Me parece que tá um pouquinho torto o eixo. Mas como vai ficar exposta mesmo, não tem problema não. O importante é que a questão dos decalques, né? E da pintura aí não foi desgastada. Até mesmo as rodinhas, cara, estão em um estado muito bom conservado. Muito bom mesmo. Spectite. Agora aqui, senhoras e senhores, temos uma série especial chamada Glow Wheels. Temos o Hot Wheels e o Glow Wheels, né? Glow, pra quem não sabe do inglês, é brilhante, né? O brilho. E o Glow Wheels são as rodas que brilham. Temos aqui o High Voltage. Muito famosinho aí do Nolo, né? Naquelas pistas de teste. High Voltage Glow Wheels, vou tentar fazer um teste aqui, não sei se vai funcionar, tá bom? Vamos dar uns apagares de luzes aqui. Será que vai conseguir capturar? Ah, rapaziada, olha isso aqui, cara. Meu Deus, que da hora, cara, que da hora. Não é fantasma não, viu? É o Glow Wheels, cara, olha aí, velho. Meu Deus, ao vivo na íntegra, hein? Que legal. Vamos ligar a luz aqui de novo. Aí, estamos de volta. Cara, que take legal, cara. Tá um pouco sujo, mas que take legal. E deu pra ver também que aqui, ó, essa roda aqui, a parte aqui, né, os aros, né, ela sumiu um pouco a tinta. E essa daqui apareceu perfeitamente. Cara, que legal esse símbolo de radioativo aqui do lado. Que take legal, que bacana, pessoal. Gostei, viu? Gostei, meu primeiro Glow Wheels. Gostei demais e feito na Indonésia, ó. Diferenciadinho, viu, os High Voltage? Falando em diferenciado, olha aqui quem nós temos. Red Fields. Esse, se não me engano, é 2010, tá? Nós temos a versão dele toda prateada. Agora a versãozinha preta, ó. Cara, que filé, esse aqui. Muito cara de Metal Manix, né? Mais cara de Metal Manix do que o prateado todo. E vou dar um spoiler, tá? Tá vindo a versão toda dourada. Consegui estar adquirindo ela. E tá aqui o nosso Red Field. Nossa, bem bonito, né, cara? Eu gostei demais do Red Field. E é uma miniatura assim que você não vê todo dia, tá? Esse daqui é uma chatinha de achar em bom estado. Partindo próximo aí, esse aqui a gente já tem. Mas o meu eu não gostei muito, porque ele veio com um decalque um pouco desgastado e as rodas também. Então eu acabei adquirindo uma versão melhor aí, um estado melhor. Que mas isso é sujeira. Caraca, pessoal, eu vou falar pra você, viu? Eu achei que tava num estado muito melhor. A questão dos decalques tá num estado bom. Olha a pintura, que belezinha que tá. Mas eu não acerto, cara, com a Celium na frente. Não acerto. Todos os Acelium que eu compro vem zoado aqui essa parte da frente, cara. É incrível. Rapaz, esse para-choque aqui dele toda vez me enche o saco. Toda vez vem zoado. E não foi diferente com isso aqui. Olha as rodinhas dele em perfeito estado. Os decalques, tem alguns detalhezinhos sim. Mas, cara, olha aqui, velho. Como que pode, cara? Como que pode estragar somente a frente da miniatura? Fica encabulado, incrédulo com isso aí mesmo. Mas olha isso, que lindo, né, Marcelo? Tá lindo demais. Se não fosse essa questão aqui da frente. Felizmente, né, sério? Próximo aqui, pessoal, temos RD08. Racing Drone 08. Tem alguns detalhezinhos, né? Já dá pra gente ver na questão dos adesivos, ó. Tá um pouco desgastado, né? Também não sei de qual série que é ele. Tá um pouquinho desgastado aqui na frente. Aqui atrás tá meio enroladinho. É isso, pessoal. Comprar mini usada é assim mesmo. Então, a gente tem que fazer o máximo pra cuidar, tentar preservar. Mas como tá na coleção de outra pessoa, não dá pra gente controlar, né?
E achar essas miniaturas no estado novo aí, com a cartela, né? É muito difícil mesmo essas miniaturas antigas. Mas tá aqui o nosso Racing Drone 08, bem bonito, gostei bastante, tá? Só essa questão mesmo, ele tá um pouquinho desgastado, mas ainda assim são detalhes estéticos, né? Não como o acênico que a gente acabou de ver que tá estragado já a carroceria dele. Isso daqui eu sei que vocês vão estranhar, mas rapaziada, isso aqui, nossa, você tá trazendo, isso aí não é Acceleracers, não é, mas eu tenho minhas hipóteses. Vocês perceberam, não sei se já perceberam, mas os silencers, todos os carros deles são terminados em Yttrium, Acelium, Tacnetium, Iridium, temos Nitrium, e a maioria deles são elementos da tabela periódica. Tem o Magnesium, que seria a motinha. Esta miniatura aqui que está em minhas mãos, que se não me engano é de Firepack, olha aqui, é o Ethorium. Para quem não sabe, na tabela periódica tem um elemento que chama Tório. Rapaziada, quando eu vi isso aqui na Wikia, falei, cara, Ethorium, baseado nos Bugattis antigos, deixar até para vocês aí um contexto, né? Terminado em UM, e cara, com o elemento químico, falei, cara, isso aqui não é possível. Olha esses 2 galãozões de nitro aqui. Isso aqui era para ser um silencer, cara. Não tem como. Se tivesse uma continuação, ele tem tudo para ser um silencer, cara. Tem tudo, até a nomenclatura. Tem um estilão meio futurista assim. Cara, isso aqui era para ser um silencer, não tem como. Não tem como. E trago aqui de curiosidade para vocês, tá? Eu comprei essa miniatura e pretendo adquirir todos os modelos dela que eu achar. Porque eu acredito fortemente que se tiver uma continuação de Acceleracers, o Ethorium será um dos silencers. E os últimos aqui do vídeo, tá? Antes da gente partir para as reformas. Acceleron, comprei 2 aqui, tá, pessoal? Ó. Um eu vou abrir aqui com vocês pra gente fazer o review. E o outro eu vou deixar lacrado pra vir guardar, né? Pra ele valorizar. E vou ver aqui qual cartela que tá em melhor estado, qual miniatura que tá em melhor estado, né? Pra deixar fechadinha, e a outra a gente vai abrir, tiver com mais detalhes, seja na cartela ou na miniatura, para mostrar aqui, fechou? Bom, rapaziada, já temos um vencedor aí, um Felizardo que tá com um lascadinho na parte de trás, e ele vai pro processo aqui de abertura, tá? Eu sei que muitos questionam, né, por que eu faço isso. Eu estou guardando as embalagens para fazer uma arte com as cartelas, pretendo em breve trazer, mostrar, né? Só preciso de mais cartelas e de tempo para fazer, e vai ficar muito grande essa arte. Porque não quero fazer aqueles quadros tradicionais que o pessoal anda fazendo. Eu quero fazer uma logo da Hot Wheels com as cartelas, com os carros. Vai ficar muito grande, cara. Eu acho que daria pra preencher uma parede, sem exagero mesmo. E eu quero fazer isso, acho que vai ser o primeiro na internet. E acho que vai ficar muito legal. Se conseguir fazer, né, pessoal? Não sou muito artista não, mas a gente é meio criativo. Então, nesse processo de criatividade, às vezes sai uma coisa muito legal. Agora a gente passou, ó, com o auxílio da mão aqui no canto para demarcar. E vamos estar esperando secar aí agora. Até tirei as luvas aqui, já para estar fazendo o setoque, a gente tem que abrir o nosso Acceleron e mostrar ele, né? Que senão vai secar. E tá aqui. Vou mostrar a cartelinha para vocês antes, ó, como é que fica. 2026, Exotic Cars, Acceleron. Vai atrás, tem alguma coisa? Bom, não tem nenhum texto descritivo, não tem nada disso. Cartela normal. Bom, rapaziada, mostrando o modelo aqui então. Vocês vão poder ver o motivo pelo qual eu escolhi este. Olha aqui. Nós temos alguns detalhes, inclusive aqui na frente. Parece um pouco de sujeira, não? Ô, Matheus, pelo amor de Deus, né, Matheus? Como que tu entrega uma miniatura assim pra gente? Olha aqui, cara, esses detalhes aqui na frente. Aqui também no spoiler, ó. Bem pequenininho, detalhe. Bom, cara, eu não sei, viu? Vou tentar aqui. Ô, rapaziada, eu nunca tinha visto isso, tá? A miniatura lacrada suja. Era sujeira, cara. Sujeira mesmo. Aqui na frente. Ficou uma marquinha aqui, ó, que vocês podem ver. Mas, cara, que descuido, né, Matheus? Sei que tem muitas miniaturas pra produzir aí, mas você não pode mandar uma miniatura assim pra pessoa que compra, né, cara? A gente fica triste, né, acontecer isso. Mas tá em perfeito estado, pessoal. Fora essa sujeira que veio. Eu deixei a outra, logicamente, lacrada, né, que não tem isso. Só essa questãozinha aqui do spoiler mesmo, ó, bem pequena ali. Mas que eu consegui notar e deixar essa daqui exposta, né. A outra que tá mais perfeitinha eu vou deixar lacrada. E falando do modelo da Acceleron, gostei bastante, tá? Me lembra muito o modelo a jato aí. Aqueles aviões a jatos, inclusive aquele supersônico que os Estados Unidos tem. Lembra muito aquele modelo, ó. E, cara,
Acho diferente, tá? A proposta, diferente. Não sei se você fosse imaginar, né, um carro de um Aceleron, se ele seria muito bem um jato, né? Mas ele seria algo nesse perfil, bem aerodinâmico e bem veloz, né? O que a gente espera, bem futurista mesmo. Mas não sei, cara. Eu gostei, mas diferente, né? Não esperava muito um jato. Diz aí o que vocês acharam. Mas gostei até, tá? Me lembra um pouco também do You So Fast. Vou deixar a fotinha pra vocês aí do You So Fast, pra vocês verem. Lembra um pouco a estética dele. Mas legalzinho, cara. É muito bom que a Mattel esteja voltando também, né? Nas origens de Acceleraces aí. Um bom motivo aí, um bom sinal pra gente. Essas rodinhas aqui, ó. Deve ser em rodas novas, tá? Nunca vi essas rodas em uma miniatura antes. Até pesquisar sobre o nome dela, pesquisar elas, ó. São rodas diferentes, parece um pouco Hot Wheels ID, mas não são. Bem diferente, o Aceleron, um conceito bem novo aí da Hot Wheels. Pessoal, então, eu falei que ia reformar junto. Vou fazer o seguinte.